Olá, eu sou Bianca Ferreira, e você está no canal Locra, um canal onde histórias sombrias, fantásticas e imersivas ganham voz. Hoje, eu te convido a entrar em um mundo onde o vento carrega o cheiro de sangue e magia, onde monstros espreitam nas sombras, e os homens, tomados pela ganância, se tornam ainda mais cruéis que as criaturas que temem. Nesse lugar, frio, belo e impiedoso, caminha um homem de olhos violetas e alma cansada. Um caçador, que não busca glória, mas equilíbrio entre o que vive e o que foi amaldiçoado. Séculos se passaram. Impérios ruíram. E ele ainda está aqui. Seu nome é Kael, o caçador imortal. Essa é a sua história. Uma história de destino, perda, e do preço de ser diferente. Prepare-se. A história começa agora. Uma boa história para você e um abraço. Capítulo 1, Tóquio. Era a última semana de agosto de 2024, quando o verão em Tóquio dava seus últimos suspiros, mas o ar permanecia abafado e carregado de umidade. O relógio marcava pouco antes das 8h30 da manhã, e a cidade já pulsava com sua rotina frenética. Beatrice Carter apressava-se pelas ruas de Shinjuku, sua saia oscilando ao ritmo de seus passos apressados, enquanto a promessa de chuva pairava no céu cinzento. O calor persistente parecia se recusar a partir sem uma última declaração. As nuvens densas abafavam os sons da cidade, criando uma atmosfera de expectativa quase palpável. Os fones de ouvido de Beatrice tocavam uma melodia suave, mas ela mal registrava a música, perdida em pensamentos sobre seu primeiro dia no prestigiado escritório de advocacia Matsumoto e Partners. O emprego que parecia um sonho distante nos Estados Unidos agora era sua realidade, uma realidade carregada de pressões e expectativas esmagadoras. Virando uma esquina apressadamente, ela colidiu com algo, ou alguém. O impacto fez sua bolsa escorregar, espalhando documentos pelo chão. Soltando um palavrão abafado, ela se agachou para recolher seus papéis. Antes que pudesse começar, uma mão pálida já segurava uma das pastas. Desculpa. A voz era baixa, calma, mas com uma nota desconcertante de indiferença. Beatrice ergueu o olhar e seu coração deu um salto. O jovem diante dela parecia saído de uma pintura surreal. Seus cabelos negros, bagunçados de forma proposital, moldavam um rosto afiado e intrigante. Os olhos violetas tinham um brilho quase sobrenatural, como se ocultassem segredos antigos. Ele usava um longo sobretudo preto que absorvia a luz ao redor, contrastando com um moletom cinza comum. Não foi nada. Beatrice pegou os papéis de sua mão, tentando ignorar a sensação inquietante que se instalava em seu peito. Mas algo estava errado. Ninguém ao redor parecia notar o estranho, como se ele fosse invisível para o restante do mundo. Antes que pudesse dizer algo, ele a encarou com uma intensidade quase hipnótica. Você pode me ver? Perguntou, em um sussurro rouco. Claro que sim. Por que não veria? Beatrice franziu o senho, desconfiada. O jovem soltou uma risada seca, quase amarga. Interessante. Você é diferente. Antes que ela pudesse exigir uma explicação, um som estrondoso ecoou pelas ruas. O ar ficou pesado, carregado de uma energia sufocante. As pessoas passavam apressadas, alheias à presença sombria que emergia de uma ruela próxima. A sombra começou a se contorcer, adquirindo uma forma distorcida e monstruosa. Garras afiadas surgiram de suas extremidades, e uma máscara grotesca tomou o lugar de um rosto. Não emitia som, mas a sensação de um grito silencioso era quase palpável. Seu corpo, vagamente humanoide, estava envolto por uma substância escura e esfumaçada que parecia dissolver-se no ar a cada segundo, apenas para se recompor logo em seguida. Era um turbilhão de sombras em constante movimento, como uma névoa negra densa entrecortada por veios de energia vermelha pulsante, que brilhavam e se apagavam como o ritmo de um coração corrompido. Dos lados de seu corpo, apêndices semelhantes a garras e tentáculos longos e sinuosos emergiam, movendo-se de forma errática e imprevisível, como se estivessem à procura de algo. Eles se esticavam e retraíam, produzindo um movimento hipnótico, mas profundamente perturbador. Não havia traços humanos na criatura, nem mesmo onde deveria haver uma cabeça. No lugar de um rosto, havia apenas uma abertura oval que parecia pulsar com uma energia densa e escura. Dentro desse vazio, 2 círculos de luz fantasmagórica flutuavam lentamente, como orbes pálidos que observavam o mundo com uma fome silenciosa. De vez em quando, esses olhos desapareciam, deixando apenas o vazio inerte e ainda mais aterrador.
A criatura não caminhava. Flutuava. Silenciosa e implacável, deslizava pelo ar como se não houvesse gravidade. Cada movimento parecia premeditado, mas havia uma fluidez sobrenatural que fazia sua aproximação ser percebida tarde demais. Sua mera presença sugava a cor e o calor do ambiente. As paredes e o chão ao seu redor pareciam perder o brilho natural, mergulhando em uma paleta de cinzas desbotados. O ar tornava-se mais denso e frio, gelando a pele como uma corrente de ar vinda de uma caverna esquecida. Sua sombra, projetada em todas as direções ao mesmo tempo, era uma extensão de si mesma, movendo-se de forma independente e antecipando os movimentos de quem a observasse. Não era apenas uma sombra, era uma parte viva da criatura. Beatrice recuou instintivamente, o peito apertado pelo frenesi de seu coração disparado. Seus pulmões pareciam incapazes de captar ar suficiente, e o mundo ao seu redor perdeu o foco por um instante. Ela mal percebeu o momento exato em que deu o primeiro passo para trás. Seu corpo reagiu antes que sua mente compreendesse o perigo. Seus olhos estavam presos na criatura, incapazes de desviar. Não havia lógica ou razão naquele instante, apenas uma certeza avassaladora. Aquilo não deveria existir. Não aqui. Não em nenhum lugar. Cada fibra de seu ser gritava para fugir, mas suas pernas hesitaram, presas entre o impulso de lutar ou a necessidade de desaparecer. Que diabos é isso? A criatura soltou um grunhido surdo, como o eco de um trovão distante. As sombras ao seu redor se expandiram, alongando-se pelas paredes e cobrindo o chão como uma maré negra. As veias vermelhas que cruzavam seu corpo pulsaram mais forte, e Beatrice teve a sensação de que o ar ao seu redor ficou ainda mais espesso. Kuragami, murmurou ele. Que inconveniente. O jovem se colocou entre ela e a criatura, arrancando o sobretudo com um movimento fluido. O tecido se transformou diante dos olhos dela, assumindo a forma de duas lâminas, uma negra e curva, com bordas irregulares, e outra prateada e compacta, que brilhava com uma luz fria, ligadas por correntes finas. Fique para trás, garota especial. Ele sorriu de canto, mas o sorriso era mais desafiador do que tranquilizador. Antes que ela pudesse protestar, ele avançou contra a criatura com uma graça letal. Seus movimentos eram precisos e quase artísticos, como uma dança mortal coreografada. O som metálico das lâminas se misturava aos rugidos da criatura, criando uma melodia feroz e arrepiante. O Kuragami atacou. 2 dos tentáculos se atiraram em direção a eles como lanças, mas o jovem era rápido demais. Ele se agachou, desviando do primeiro golpe, e com um movimento fluido, cortou o segundo ao meio. A sombra despedaçada se dissolveu no ar como fumaça exposta ao vento. Beatrice observava, incapaz de desviar o olhar. Ele era uma visão impossível, um guerreiro de outra realidade. O Kuragami parecia irritado, se é que uma coisa assim podia sentir algo, e seu corpo mudou. As sombras ao seu redor ficaram mais espessas, mais sólidas. Agora, havia mais apêndices, todos se movendo em direções diferentes, como se tentassem encurralá-lo. Finalmente, a criatura soltou um grito final antes de se dissipar em uma nuvem de sombras. O jovem girou as lâminas no ar e, em um piscar de olhos, o sobretudo estava novamente sobre seus ombros. Pronto. Está segura. Não precisa me agradecer. Ainda. Ele piscou, o sorriso travesso retornando. Beatrice abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Tudo parecia surreal demais. Uma olhada no relógio de rua a trouxe de volta à realidade. Estava incrivelmente atrasada. Droga! Murmurou, recolhendo suas coisas rapidamente antes de sair correndo. Ao se afastar, porém, sentiu um estranho peso no coração, como se estivesse deixando algo importante para trás. O jovem ficou observando até que ela desaparecesse na multidão. Seus olhos violetas perderam parte do brilho, e ele suspirou, enfiando as mãos nos bolsos do sobretudo. Parece que minha paz foi breve, murmurou para si mesmo. De volta à velha solidão eterna. Parece que minha alegria foi breve, murmurou para si mesmo. De volta à velha rotina. O som abafado dos passos ecoava pelas ruas molhadas de Tóquio. As luzes dos néons refletiam nas poças formadas pela chuva recente, criando um mosaico brilhante que transformava o caos da cidade em um espetáculo vibrante. Beatrice sentia cada passo, o impacto abafado contra o asfalto, como se o peso do dia se acumulasse em seus sapatos encharcados. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela puxava a maleta de couro,
o objeto parecendo mais pesado a cada esquina que virava. Era seu primeiro dia como associada júnior no renomado Matsumoto & Partners, e o tempo não estava a seu favor. As ruas pareciam infinitas, os caracteres luminosos das placas misturando-se em uma confusão incompreensível. Mas nada disso se comparava àquilo que ela tinha visto mais cedo, um vislumbre fugaz de algo que não deveria ser real. Algo que não fazia sentido. Beatrice afastou o pensamento como quem sacode gotas de chuva do casaco. Era mais seguro se concentrar na tarefa à frente. Quando finalmente avistou o edifício moderno que abrigava o escritório, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. A fachada de vidro era impecável, refletindo a luz dos néons e o céu cinzento como um espelho. Beatrice ajeitou o casaco e passou a mão pelos cabelos ruivos, presos em um coque apressado, antes de atravessar as portas automáticas. O interior do prédio era uma exibição quase ostentosa de opulência, pisos de mármore tão polidos que poderiam refletir o mundo, luminárias de cristal que pareciam gotas de chuva congeladas no ar e um aroma sutil de café caro que impregnava o ambiente. Entrou no elevador e apertou o botão 27. Beatrice não teve tempo de apreciar os detalhes. Uma recepcionista impecavelmente vestida a observava com uma mistura de indiferença e desdém, como se já soubesse tudo sobre ela. A senhorita está atrasada, disse a mulher, gesticulando com um dedo fino na direção de um corredor amplo. Seu tom era cortante, mas a voz não se ergueu acima de um sussurro. Corredor à esquerda. Sala principal. Beatrice assentiu, engolindo o nervosismo, e seguiu na direção indicada. O corredor parecia infinito, um desfile de portas de vidro fosco que escondiam segredos por trás de seus painéis translúcidos. Finalmente, uma delas se abriu automaticamente, revelando um espaço minimalista, mas imponente. Aiko Matsumoto estava sentada atrás de uma mesa de ébano tão brilhante que poderia rivalizar com o mármore do saguão. Ela não se levantou, mas seus olhos puxados, de um castanho profundo, cravaram-se em Beatrice como se estivessem dissecando cada detalhe de sua existência. Aiko era uma presença formidável. Seus cabelos negros estavam cortados em um bob elegante que realçava a perfeição angular de seu rosto. O terno de alfaiataria neutro era impecável, complementado por uma blusa de seda que parecia desafiar a gravidade. Tudo nela exalava poder e controle, desde os brincos minimalistas até a maneira como seus dedos repousavam sobre um tablet. Senhorita Carter, não é? Disse ela, sem sequer consultar os documentos à sua frente. Sua voz era firme, com uma serenidade que parecia desafiar qualquer tipo de nervosismo. Está 45 minutos atrasada. Trabalhar aqui não é para os fracos. Espero que entenda isso. Beatrice abriu a boca para se desculpar, mas não teve tempo. Aiko empurrou uma pilha de documentos em sua direção, o som dos papéis contra a mesa reverberando pelo silêncio. Você foi designada para o setor de crimes. Temos um caso urgente que precisará de sua atenção imediata, continuou Aiko, sem rodeios. O cliente é um jovem chamado Ryo Tanaka. Um yakuza. Defenda-o, mas não se envolva mais do que o necessário. Não tolero perdas de tempo, nem de associados. A palavra yakuza reverberou nos ouvidos de Beatrice como um trovão abafado. Ela respirou fundo, forçando-se a esconder o tremor nas mãos ao pegar os documentos. Enquanto a porta se fechava atrás dela com um clique definitivo, sentiu que algo irrevogável havia começado, um caminho sem volta em uma cidade que nunca dorme. Sua mesa ficava em um canto ocupado pelos associados juniores, um mar de cubículos austeros e iluminados por luzes brancas que pareciam drenar qualquer calor humano. Beatrice deixou os documentos sobre a mesa e se sentou, a respiração finalmente estabilizando. Mas sua mente não parava. Ela não conseguia afastar a imagem do homem que viu naquela manhã. Você escolheu isso, então faça valer a pena, pensou. E com essa determinação, abriu a pasta. O primeiro nome que viu foi Ryo Tanaka, seguido por uma foto em preto e branco. O rosto na imagem era jovem, quase vulnerável, mas os olhos diziam outra coisa. Beatrice sentiu um frio percorrer sua espinha. Era como se os olhos daquele homem estivessem vivos, desafiando-a através do papel. Primeira vez aqui também? Espero que estejam sendo mais gentis com você do que foram comigo. A voz era clara, quase musical, com um toque de sarcasmo que parecia cuidadosamente calculado para desarmar qualquer desconforto. Beatrice ergueu os olhos, surpresa com a interrupção. Encostado casualmente à divisória do cubículo,
estava um rapaz que parecia ter saído diretamente de um comercial de moda. Alto e magro, com cabelos loiros bagunçados de forma quase teatral, seus olhos claros pareciam dançar sob a luz, repletos de uma confiança descontraída. Sou Ryan Harris, prazer. Ele estendeu a mão com um sorriso que era tanto amistoso quanto provocador. O sotaque britânico deu às palavras um charme adicional. Beatrice piscou, momentaneamente desarmada pela energia cativante dele. Hesitou antes de aceitar o aperto de mão, notando como a pele dele era quente e o toque firme, mas não intimidador. Era como se a simples presença dele tornasse o ambiente menos opressor. Beatrice Carter. Parece que estamos no mesmo barco, novatos na selva. O sorriso de Ryan se alargou, como se ela tivesse dito algo particularmente engraçado. Novatos e expatriados, pelo visto. Talvez devêssemos formar um clube. Algo como sobreviventes de Matsumoto. O que acha? Beatrice soltou uma risada breve, quase contra a sua vontade. A maneira como ele falava, casual, mas com um brilho travesso nos olhos, era contagiante. Soa como um plano. Desde que não precisemos de camisas de uniformes. Ele arqueou uma sobrancelha, fingindo um ar de consideração. Ah, mas eu já tinha ideias para designs. Algo com glitter, talvez? Beatrice riu, balançando a cabeça. Sentiu-se mais à vontade, como se a presença dele afastasse as nuvens carregadas que a tinham seguido desde que chegou ali. Então, qual é o seu setor? Ryan perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se estivesse compartilhando um segredo. Crimes. E você? A expressão de Ryan mudou levemente. Ele arregalou os olhos em uma combinação de surpresa e admiração exagerada. Empresarial. Parece que você pegou a parte emocionante do pacote. E, pelo jeito, a mais perigosa também. Perigoso é pouco. Meu primeiro caso envolve um yakuza. A última palavra saiu em um tom quase conspiratório, como se fosse um segredo que não deveria ser dito em voz alta. Ryan assobiou baixo, cruzando os braços enquanto se apoiava ainda mais na divisória. Um yakuza. Isso sim é mergulhar de cabeça, Carter. Corajosa ou ligeiramente imprudente. Talvez um pouco dos dois. Ela deu de ombros, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando-a com novos olhos. Bem, se precisar de um amigo para lembrar que você ainda é humana nesse caos, me procure. Tenho o pressentimento de que vamos nos dar bem. Antes que ela pudesse responder, Ryan endireitou-se e deu um leve aceno com a cabeça, afastando-se com a mesma facilidade com que havia chegado. O som de seus passos logo se perdeu no burburinho do escritório. Beatrice ficou olhando para o espaço vazio que ele deixou, sentindo um misto de curiosidade e conforto inesperado. Havia algo em Ryan que era diferente, como se ele carregasse um pedacinho de casa consigo, mesmo em um lugar tão distante. Talvez, ela pensou enquanto voltava sua atenção para o computador, ele estivesse certo. Talvez eles fossem se dar bem. O dia seguinte trouxe um padrão inesperado. Sempre que Beatrice levantava os olhos do monitor ou se perdia em pensamentos, Ryan parecia estar por perto, como um raio de sol atravessando uma tempestade. Ele tinha uma maneira peculiar de surgir, ora com uma xícara de café para ela, o aroma forte cortando o ar do escritório, ora com um comentário espirituoso que a fazia rir, mesmo nas horas mais tensas. Beatrice percebeu que a presença de Ryan havia se tornado uma constante. Ele não invadia seu espaço, mas também nunca parecia estar longe. Era como se ele tivesse um talento especial para aparecer exatamente quando ela mais precisava de uma pausa. No terceiro dia, uma quinta-feira particularmente longa, ao final do expediente, Ryan apareceu no cubículo de Beatrice segurando um envelope pardo volumoso. Ele encostou-se casualmente na borda do espaço dela, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Você está sempre tão enterrada nesses papéis que decidi resgatar você hoje. Ele colocou o envelope sobre a mesa dela e apoiou-se casualmente na borda do cubículo. Sushi, Beatrice? Ou você ainda está se adaptando à culinária local? Ela levantou os olhos, surpresa, mas encontrou a expressão dele tão sincera que não conseguiu recusar. O convite parecia um respiro de normalidade em meio à pressão crescente do trabalho. Acho que posso sobreviver ao sushi. Desde que você escolha. Ela sorriu, fechando o arquivo à sua frente. Mas se for algo estranho, eu nunca vou te perdoar. Ryan riu,
os olhos brilhando com aquele humor fácil que parecia ser parte de sua essência. Confie em mim, Tris. Eu sou britânico, mas não sou tão exótico assim. O restaurante era pequeno e acolhedor, com lanternas de papel penduradas no teto e uma atmosfera que parecia feita para conversas suaves e risadas. Sentados lado a lado no balcão, Beatrice descobriu que Ryan tinha um talento para contar histórias. Ele falava sobre sua infância em Londres, as ruas estreitas de paralelepípedo e os dias chuvosos que ele dizia sentir falta, embora Beatrice suspeitasse que ele gostava mais de lembrar do que realmente viver. E você? Ele perguntou, em um intervalo entre um gole de chá verde e um pedaço de sashimi. O que trouxe você para Matsumoto? Beatrice hesitou, os olhos fixos na borda da tigela à sua frente. Não era uma história que ela costumava compartilhar. Mas havia algo na maneira como Ryan a olhava, a cabeça ligeiramente inclinada, a expressão atenta, que fazia parecer seguro falar. Uma mistura de coisas, acho. Um recomeço. Um desafio. Ela deu de ombros, jogando uma mecha de cabelo para trás. E talvez, no fundo, um pouco de fuga. Ryan não respondeu de imediato. Em vez disso, ele assentiu devagar, como se compreendesse algo que ela não tinha dito em voz alta. Fuga pode ser um bom motivo. Desde que você encontre algo que vale a pena aonde quer que esteja indo. As palavras dele ressoaram dentro dela, como uma melodia que ela não conseguia esquecer. Beatrice sentiu algo se solidificar entre eles naquele momento, um entendimento silencioso, um fio invisível que começava a se entrelaçar. A conversa continuou, fluindo com naturalidade. Ryan fazia perguntas com uma curiosidade genuína, e Beatrice, para sua própria surpresa, encontrava-se compartilhando mais do que costumava. Ela riu de suas histórias sobre gafes sociais e aventuras inesperadas em países que ele visitou. Em troca, ele ouvia atento cada detalhe das memórias que ela decidia compartilhar. Mais tarde naquela noite, Ryan desapareceu tão silenciosamente quanto havia chegado. Sua presença parecia um borrão, um eco que mal tivera tempo de se firmar antes de se dissolver na noite. Ele trocou algumas palavras rápidas com o garçom, o rosto parcialmente oculto pela penumbra do bar, e depois se foi. Beatrice ficou para trás, olhando pela janela do restaurante enquanto as lanternas balançavam suavemente no vento. Havia algo nele, na maneira como ele parecia sempre estar em movimento, mas nunca apressado, que a intrigava. Ryan era um quebra-cabeça que ela não sabia se queria resolver ou simplesmente observar de longe. O que quer que fosse, ela sabia que aquela noite não seria facilmente esquecida. A noite em Shinjuku tinha uma forma peculiar de engolir o mundo. As luzes de neon da Kabuki refletiam nas poças da calçada, distorcidas pela garoa fina que transformava a paisagem em algo quase etéreo. Era uma cena que começava a se tornar comum para Beatrice, mas também o tipo de paisagem que fazia sua mente dançar em cenários que talvez fossem mais reais do que ela gostava de admitir. Após a saída de Ryan, sua mesa ficou um caos de papéis. Notas rabiscadas, arquivos confidenciais e fotos desbotadas formavam um mosaico de um quebra-cabeça que parecia rir dela. Não faz sentido, murmurou, mordiscando a tampa da caneta. O caso contra Rio, o enigmático réu que ela sequer conhecia pessoalmente, parecia construído em terreno instável. As provas pareciam montadas, artificiais demais, como uma peça mal ensaiada. E Beatrice odiava peças mal ensaiadas. O restaurante, com seu ambiente quente e abafado, começou a apertar seu peito. Empurrando os papéis para dentro da bolsa, ela saiu apressada, o casaco bege fechado até o pescoço. O frio da rua a golpeou como um balde de água gelada, mas ela não se deixou deter. As ruas de Shinjuku eram um labirinto de luzes, sombras e histórias não contadas. Conforme se afastava das áreas mais movimentadas, o zunido dos néons deu lugar ao silêncio interrompido apenas por seus próprios passos na calçada molhada. O endereço que tinha anotado em um pedaço de papel amassado a levou para um beco em Nakano, próximo ao Nakano Broadway. As paredes estavam cobertas de grafites que gritavam algo entre arte e desespero. O cheiro de ferrugem, mofo e umidade era sufocante. Beatrice parou, o papel com o endereço tremendo em sua mão. Ela estava no lugar certo, mas tudo parecia errado. Seus olhos percorreram o beco, ajustando-se à escuridão. De repente, uma sombra se moveu. Rápida. Silenciosa. Um arrepio subiu por sua espinha, e sua mão apertou o celular. Ela se virou abruptamente, o coração batendo no ritmo de um alarme. Quem está aí?
Sua voz ecoou, firme, mas com um traço de medo que ela odiou deixar escapar. Nenhuma resposta. Apenas o som de passos. Leves, ritmados, quase como se alguém dançasse com a noite. Então ele surgiu. Era como se a escuridão o tivesse moldado. O garoto da manhã. Ou talvez um fantasma do que ela tinha visto. Seus cabelos negros estavam desarrumados, mas de uma forma que parecia intencional, como se o caos fosse parte de sua essência. Os olhos violetas brilhavam com uma intensidade impossível, cortando a noite como lâminas. Havia algo nele que misturava juventude e uma exaustão ancestral. Você não deveria estar aqui. Sua voz era baixa, mas carregava um peso que fez o ar ao redor dela parecer mais denso. Beatrice deu um passo para trás, os músculos rígidos, o instinto gritando para correr. Mas sua curiosidade, essa maldita curiosidade que sempre a colocava em problemas, a fez ficar. Você está me seguindo? Ela tentou soar confiante, mas havia uma hesitação no final da frase que atraiu. O celular tremia em sua mão. Quem é você? A reação dele foi estranha. Algo entre surpresa e descrença atravessou seus olhos, mas ele a mascarou rápido demais, ajustando a postura e mantendo-se a uma distância que parecia cuidadosamente calculada. O ambiente estava impregnado por uma tensão silenciosa que não deveria existir. Afinal, eram apenas dois estranhos em um encontro casual. Ou pelo menos era o que Beatrice queria acreditar. Ele abriu a boca, hesitou, depois respondeu com um tom que parecia oscilar entre enigmas e advertência. Alguém que está tentando impedir você de cometer um erro. Beatrice estreitou os olhos, os ombros automaticamente erguidos em uma postura defensiva. Era como se o homem tivesse atravessado uma barreira invisível, tocando algo que ela nem sabia estar protegendo. Olha, eu não sei quem você é, mas se acha que pode simplesmente aparecer e... A voz dela diminuiu quando um som grave ecoou pelas paredes, como metal sendo arrastado contra concreto. Era um som que fazia a pele arrepiar e o estômago afundar. A mudança na expressão dele foi instantânea. O sorriso desapareceu, substituído por uma seriedade que ela não esperava. Ele deu um passo para trás, os olhos percorrendo o corredor como se procurassem algo invisível. Saia daqui. Agora. A voz dele cortou o ar como um estalo seco, carregada de urgência e autoridade. Seus olhos violetas, que antes pareciam brincar com ela, agora eram brasas ardentes. Fixaram-se nela por um instante antes de ele afastá-la com um gesto rápido. Não discuta. Apenas vá. Espera, o que está acontecendo? Beatrice recuou um passo, mas algo na intensidade do olhar dele fez seu coração acelerar de forma estranha. Você não quer saber. A resposta foi seca, mas não cruel. Era quase como se ele estivesse protegendo-a de uma verdade que ela não conseguiria suportar. Ele virou o rosto rapidamente para a coisa, o corpo se tensionando como um arco prestes a disparar. Quando falou de novo, sua voz era mais baixa, mas ainda assim carregava o peso de uma ordem. Você tem 5 segundos antes que isso chegue aqui. É a última vez que vou pedir. Vá. Com um movimento fluido, ele tirou o sobretudo negro que parecia reverberar pelo beco frio. Mas o que aconteceu a seguir transcendeu o real. O tecido do sobretudo se retorceu e contorceu como se tivesse vontade própria, desdobrando-se em 2 formas distintas que ele segurou nas mãos. Ele girou as lâminas nos pulsos, ajustando-as com a precisão de um predador experiente. E então, antes que ela pudesse decidir entre fugir ou insistir, uma sombra se mexeu ao fundo do corredor. Não era humana. Não podia ser. Beatrice queria gritar, queria entender, mas seu corpo congelou. A criatura irrompeu da penumbra como um pesadelo que ganha forma. Não era apenas o resquício de um ser humano, era algo muito pior. Uma fome desumana parecia pulsar em cada fibra retorcida de seu corpo. Sua aparência era um amontoado grotesco de horror e selvageria, uma distorção viva do que um dia poderia ter sido humano. Seu corpo encurvado evocava a imagem de um predador à espreita, pronto para atacar. As articulações pareciam ter sido reconfiguradas por uma força cruel, dobradas em ângulos errôneos. Braços e pernas longos demais para serem naturais projetavam-se de seu tronco, movendo-se de forma errática e desumana. A pele era uma visão doentia, pálida e rachada, como se estivesse à beira de se despedaçar. Veias escuras pulsavam abaixo da superfície, cintilando com um brilho esverdeado, como se uma energia corrupta as preenchesse. A boca era um abismo desproporcional,
escancarada em um sorriso macabro que revelava fileiras de dentes tortuosos e afiados como estilhaços de vidro. De sua garganta, vinha um som baixo e gutural, um rufar de aviso que fazia o coração de qualquer um acelerar de medo. Os olhos, ou o que restava deles, eram fendas negras que reluziam com uma luz espectral, como carvões em brasa prestes a apagar, mas ainda perigosos. Resquícios esfarrapados de um vestido ou manto ainda pendiam de seus ombros, lembrando o que ela poderia ter sido antes da corrupção. Os trapos dançavam ao seu redor enquanto ela se movia, como fantasmas que se recusavam a partir. Cada passo era um movimento bruto e predatório, oscilando entre a rapidez frenética e uma lentidão calculada, como se saboreasse o medo que provocava. Então, ela olhou para Beatrice. O brilho verde intenso que emanava de seus olhos cravou-se na garota como garras invisíveis. Não havia apenas fome naquele olhar, havia intenção. Um querer tão antigo e implacável que fez o ar ao redor parecer mais frio. Quando a criatura rugiu, o som foi mais do que um aviso. Foi uma promessa. Uma promessa de destruição iminente, de caça e de fim. O homem não hesitou. Ele investiu com a precisão e a ferocidade de uma tempestade, cada movimento carregado de uma urgência indomável. As botas ressoaram no calçamento por um instante, um eco breve e surdo, antes de ele se lançar contra o monstro com uma rapidez que parecia desafiar as leis da gravidade. O brilho prateado de sua espada cortou o ar em um arco letal, o silvo agudo antecedendo o impacto. A lâmina encontrou o corpo da criatura, e o mundo explodiu em uma luz azulada que inundou o beco. Por um instante congelado no tempo, as paredes de pedra revelaram a textura pulsante e grotesca da criatura, cada veia latejando de uma energia estranha e visceral. A criatura reagiu com uma fúria primal. Sua bocarra se abriu em um grito distorcido, expelindo uma labareda de chamas azuis que serpentearam pelo ar como um enxame de cobras incandescentes. O homem se esquivou em um giro grácil e preciso, o movimento transformando-o em uma sombra veloz. A corrente que unia suas espadas assobiou ao seu redor, uma nota metálica e cortante, e ele contra-atacou. A espada negra se ergueu a tempo de bloquear o golpe de um dos membros da criatura. O choque ressoou no ar, um grito de metal arranhando o vidro, forçando a criatura a recuar com um uivo de frustração que fez o coração de Beatrice saltar no peito. Venha, murmurou ele, a voz como o rosnado contido de um predador. Seus olhos eram duas brasas focadas na presa. Seus movimentos fluidos e precisos faziam parecer que ele dançava, mas cada passo, cada desvio, era uma obra-prima letal. O brilho da espada prateada iluminou seu rosto por um instante enquanto ela descia em um arco largo, cortando o torso da criatura. A sombra pulsante do monstro se despedaçou, uma miríade de fragmentos escuros, antes de se recompor em um espasmo violento. Mais furiosa. Mais feroz. A batalha se transformou em um vórtice de luz e sombra, fogo e aço. As chamas azuis lambiam as paredes do beco, projetando sombras grotescas que se contorciam como se tivessem vontade própria. O homem girou sobre os calcanhares. A espada negra cortou o ar com a precisão de um tiro de flecha, decepando uma das extremidades da criatura. A corrente se contraiu ao seu comando, serpenteando em volta do monstro e o prendendo em um aperto mortal. Agora você acaba aqui, disse ele, a voz afiada como o fio de uma lâmina. O som era baixo, mas cada palavra cortou o ar como uma promessa de fim inevitável. Com um último movimento, ele uniu as espadas. A luz prateada se fundiu à escuridão, um casulo de brilho e sombra que explodiu em uma onda de energia pura. O clarão ofuscante banhou o beco em uma radiância sobrenatural, e o grito da criatura foi um eco lancinante que pareceu vir de todos os lados ao mesmo tempo. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo o que restou foi um vazio denso e silencioso. Mas algo se moveu. Uma fumaça verde e densa escapou do ponto exato onde a criatura havia desaparecido. Ela se ergueu em espirais fluidas, flutuando com uma elegância inquietante. Como uma brisa maligna, passou pelo homem e tocou Beatrice, envolvendo-a brevemente. Ela sentiu o frio áspero atravessar sua pele, seguido por uma picada no antebraço. Franziu o senho, mas não deu importância. Havia muita coisa acontecendo, e a adrenalina mascarava qualquer dor menor. Ele permaneceu onde estava, respirando com dificuldade, os ombros subindo e descendo com o ritmo frenético de um coração que finalmente desacelera. Seus olhos ainda estavam fixos no ponto onde o monstro desaparecera, como se esperasse por outro ataque. Apenas o som de sua própria respiração preenchia o beco.
Depois de alguns instantes, ele deu meia volta, as espadas voltando a se tornar o sobretudo. Ele agitou o sobretudo e vestiu rapidamente. O movimento foi lento, metódico, mas repleto de uma estranha elegância. Ele se recompôs. A criatura não estava mais ali. Beatrice permaneceu onde estava, o peito subindo e descendo com o ritmo descontrolado de um coração que mal acreditava no que havia presenciado. Seus olhos fixaram-se nele, cada fibra de seu ser sintonizada naquela presença. Ele não olhou para trás. Não precisou. Quem é você? Repetiu, a voz mal saindo em meio ao caos em sua mente. Melhor, que porra é você? Ele demorou a responder, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Quando finalmente falou, a gravidade em sua voz deixou claro que aquele momento mudaria tudo. Meu nome é Kael. Ele fez uma pausa, medindo as palavras com cuidado. E você acabou de entrar em algo muito maior do que imagina. Algo do qual talvez não consiga sair. Beatrice deu um passo instintivo para trás, a garganta seca. Ela tentou processar o que acabou de acontecer. As chamas azuis consumindo a criatura, o olhar violeta de Kael que parecia cortar sua alma, e, acima de tudo, o fato de estar viva. O silêncio no beco era cortado apenas pelo som da garoa escorrendo pelas calhas, como um relógio marcando o inevitável. Você está bem, Beatrice? Perguntou Kael, a voz suavizando. Era quase preocupada, mas algo nele parecia desconfiar da própria gentileza. Ela ergueu o olhar, desafiando-o, mesmo com as mãos ainda tremendo ao redor do celular. Eu estou. Sua voz saiu mais fraca do que queria, mas recuperou-se rapidamente. Acho que sim. Seus olhos varreram o beco, à procura de qualquer vestígio da criatura. Nada. Nem cinzas, nem pegadas. Era como se o monstro nunca tivesse existido. O que era aquilo? Kael hesitou, como se pesasse as palavras antes de responder. Ele ajustou o sobretudo preto sobre os ombros, uma tentativa frustrada de parecer menos teatral. Algo que não deveria existir aqui. Sua resposta era direta, mas evitava o essencial, o tipo de enigma que Beatrice odiava. Ela arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços com firmeza, o frio e a garoa agora meros detalhes diante de sua determinação. Algo que não deveria existir. É só isso que você tem para me dizer? Sua voz ganhou um tom irônico. Você aparece do nada, luta com um monstro que parece saído de um filme de terror e espera que eu aceite isso sem questionar? Desculpe, mas não vai acontecer. Ele inclinou a cabeça, um meio sorriso se formando nos lábios. Não era arrogante, mas carregava a exaustão de alguém que já teve essa conversa muitas vezes antes. Você é teimosa, sabia? E você é um péssimo mentiroso. Beatrice deu um passo à frente, estreitando os olhos. Então, vamos tentar de novo. Quem é você de verdade, e o que era aquilo? O sorriso dele se desfez. Kael desviou o olhar por um momento, como se tentasse decidir até onde podia ir com a verdade. Passou a mão pelos cabelos. O gesto parecia humano demais, quase comum, mas o brilho sobrenatural em seus olhos desmentia qualquer tentativa de normalidade. Eu não estava te seguindo. A seriedade em sua voz fez Beatrice vacilar por um momento, mas ela logo recuperou a postura. Estava aqui porque precisava estar. E você? Você não devia lembrar de mim. Isso não faz sentido. Certo. Como você sabe o meu nome? As palavras saíram rápidas, mas carregadas de desafio. Kael deu de ombros. É complicado. Complicado. Beatrice riu, incrédula. Escuta, você acabou de lutar com uma aberração e quer me fazer acreditar que a parte complicada é o meu nome? Essa é boa. Ela deu mais um passo à frente. O que você é? E não me venha com outro complicado. Quero algo concreto. Ele hesitou novamente, como se ponderasse entre contar a verdade ou se esconder atrás do silêncio. Ele deu um passo para trás, como se criasse um espaço seguro entre eles, e cruzou os braços. Quando finalmente respondeu, sua voz era quase um sussurro. Imortal, se você quer uma resposta rápida. Tipo, eu não posso morrer imortal? Ou só o bastante para soar presunçoso? Kael riu, mas o som não tinha humor. Tipo, eu não posso morrer mesmo. E amaldiçoado. As pessoas me esquecem assim que viro as costas. Beatrice não conseguiu conter o riso, embora houvesse algo na tristeza dos olhos dele que a fez parar. Certo. Então, imortal esquecido por todos. Ela repetiu devagar,
como se provasse as palavras. Menos por mim? Exato. Ele a olhou como se ela fosse um quebra-cabeça com peças faltando. Você é diferente. Beatrice cruzou os braços novamente, o rosto sério. E você espera que eu acredite nisso? Não. Ele deu de ombros, os olhos voltando a brilhar levemente. Mas acredita. O silêncio entre eles foi interrompido por passos distantes, ecoando na direção do beco. Kael se virou, o brilho nos olhos ficando mais intenso, como se estivesse se preparando para algo. Volte para casa, Beatrice. Agora. Sua voz era um aviso claro, mas também carregava algo mais. Medo. Ela balançou a cabeça. Firme. Nem pensar. Se acha que vou embora depois de tudo isso, está muito enganado. Kael suspirou profundamente, fechando os olhos por um instante antes de encará-la novamente. Desta vez, havia um sutil sorriso em seus lábios, quase admirado. Você é mesmo teimosa. Beatrice sorriu de volta, desafiadora. Acostume-se. Kael deu um passo à frente, seus olhos brilhando com algo que Beatrice não sabia identificar. Pode ser que você se arrependa disso. Ela ergueu o queixo, desafiando-o novamente. Já me arrependi de coisas piores. E então, para sua surpresa, Kael riu. Foi um som breve e baixo, mas havia algo genuíno nele, algo que fez o ar ao redor deles parecer menos frio por um instante. Beatrice não pôde evitar sorrir também, mesmo que ainda não confiasse totalmente nele. Mas algo dizia que esse era apenas o começo. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, segue o canal Locra e compartilha com quem também ama uma boa fantasia sombria. E prepara-se, porque o próximo capítulo pode mudar tudo. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero na próxima jornada. Um beijo enorme da tia Bia, e até o próximo episódio.